Posso usar? Prometo ser rápido. Fica à vontade, Danny. Clay trouxe um telefone via satélite e um GPS para casos de emergência. Não demora. Mas o Danny quer falar com sua esposa, Ruby. Alô, Ruby. Liguei para ela e disse que mesmo que não disparássemos um tiro, já tinha valido a pena. Porque foi uma das cenas mais bonitas que já vi. Toda a viagem valeu a pena. Obrigado. Espero que tenha se despedido. Daqui pra frente será apenas para emergências. Toda ligação para a esposa é uma emergência. Filmagens do Clay. Os caçadores estão em uma excursão sob medida, organizada na América. Em um acampamento remoto a 8 horas da cidade mais próxima. Eles partem todos os dias a cavalo, acompanhados por uma equipe de guias locais. Eles eram muito amigáveis, extremamente orgulhosos de seu país e realmente queriam te ensinar as coisas. Eles passam 2 semanas inteiras atravessando quilômetros de montanhas congeladas em busca de seu prêmio. Era um grande desafio para caçar. Havia momentos em que eu estava com neve até a cintura. Filmagens do Clay. Com poucos dias para concluir a viagem, os caçadores avistam o que vieram buscar. Quando vi o carneiro, senti como se fosse um sonho. Eu não acreditava que era real. Aquilo era algo que sonhei por anos e anos. A caçada foi muito satisfatória. Nós pegamos 2 ovelhas Marco Polo muito lindas. E naquela noite tivemos um jantar de comemoração. É a última noite de caça e os locais querem dar uma despedida memorável aos rapazes. Eu não bebo, então estava sendo difícil para mim. Eu disse a eles que não, mas eles simplesmente não aceitavam um não como resposta. Vai beber sim! Então, quando contaram até 3 e todos viraram um copo, eu levei o copo até o lado da minha orelha, joguei a bebida para trás e bati o copo na mesa, balançando a cabeça como se aquilo quase tivesse me matado. John. Após conseguirem seu troféu, os caçadores estão ansiosos para voltar para casa. Danny, Spook e Clay deixam o acampamento para viajar até a cidade mais próxima, a mais de 480 quilômetros de distância. Mas ao iniciarem a jornada de 8 horas, o tempo começa a fechar. Tinha nevado bastante. A estrada por onde viemos já não dava mais para vê-la porque o vento soprou e a cobriu completamente. Me afastei da van e lembro de ter feito uma marca na neve. Por que você fez aquilo? Eu disse acho que é o mais longe que a nossa van chegaria. Espero que não. Acho que não percebemos o quão ruim estava até começarmos. Até que eu estava sendo otimista. A neve está muito profunda para a minivan. Mas agora os guias locais decidem descer as montanhas para tentar escapar da nevasca iminente. Foi então que disseram que a gente tinha que entrar no caminhão. E eu lembro de pensar, eu avisei. Era um veículo militar antigo, estava todo aberto. O vento soprava direto na cara. Não era nada confortável lá atrás. Era para ser uma caçada VIP e aquilo fazia parte do que deveria torná-la tão especial. Fazíamos piadas sobre isso, só brincando com a situação. Tipo, não parecia muito com um tratamento VIP. O caminhão parte do acampamento, mas quase imediatamente, a nevasca começa a engolir o veículo envelhecido. Não andamos nem 1 quilômetro até ficarmos realmente atolados.
Tivemos que tirar toda a neve com a pá. Continuamos cavando para fazer o caminhão sair. Todo mundo começou a empurrar. E aí ele voltou a funcionar. Tenho dirigido caminhões desde que era apenas uma criança. Acho que comentei que talvez poderia dirigir o caminhão através da neve. Com o Danny no volante, eles lutam para continuar através da neve. Ele fez um trabalho incrível. Fomos mais longe enquanto ele dirigia do que com qualquer outra pessoa. Mas depois de algumas horas, Danny se cansa e precisa parar. Depois que ele assumiu o volante de novo, não me deixa mais dirigir. E conforme o dia avança, eles continuam enfrentando o acúmulo de neve. Chegamos a um ponto em que não conseguíamos saber onde estava a estrada. Cada vez que chegávamos em uma colina, ficávamos presos 3 ou 4 vezes nela. Tínhamos que remover toda a neve do caminho para o caminhão ganhar impulso e chegar ao topo. Estava nevando muito e ficava cada vez mais fundo. No final da tarde, os caçadores avançaram demais para voltar. E o clima está piorando. Tudo ficou branco, tudo estava coberto de neve. Havia apenas branco. A neve não parava de cair e nada parecia familiar. Estávamos num vale enorme e ficando cada vez mais presos em situações piores. As horas passam. A luta para avançar está cobrando seu preço. A neve ficou tão profunda que bloqueou tudo. Não dava para avançar 10 metros. Todos nós estávamos exaustos demais para continuar cavando. Eu continuava pensando, sabe, isso está começando a se tornar uma situação ruim. Você começa a ver seu progresso diminuir de 200 ou 300 metros de cada vez para 2 ou 3 metros. É aí que você percebe que acabou. Ficamos presos. E era lá onde íamos ficar. Os caçadores estão presos em um deserto gelado, a 3.000 metros acima do nível do mar e em meio a uma tempestade de neve. A noite está se aproximando rapidamente e as temperaturas começam a despencar para menos 40 graus. Como vou sair daqui? Socorro! Decidimos parar e esperar a noite passar e, com sorte, encontrar uma maneira de sair. É aí que você começa a ficar um pouco apreensivo. Tipo, como vou sair daqui? Os caçadores sabem que não tem outra opção a não ser ficar parados no meio do nada. Vai ser uma noite daquelas com certeza. A situação piorou e se tornou um problema sério. À medida que a noite cai, as temperaturas despencam. A exposição a esse frio extremo pode matar seres humanos em minutos. Apenas com seus trajes de neve e uma lona fina, eles têm que se agrupar para ficar o mais aquecidos possível. Chegou a uns 30 ou 40 graus abaixo de zero naquela noite. A parte de trás do caminhão estava lotada e fazia muito frio. Aquela não foi uma noite divertida e confortável. Eu estava apreensivo, com medo do frio e de ficar sem comida. Foi uma situação difícil. Tem os cobertores na mochila. Meu pai é muito compassivo. Sempre pensa nos outros. Pode pegar. E ele estava preocupado se todos iam estar aquecidos o suficiente.
Demos a eles tudo o que tínhamos, meias, botas, jaquetas, tudo o que não estávamos usando, deixamos eles usarem. Pode usar. Ao decorrer da noite, os locais percebem o quão perigosa é a situação. Eles estavam ficando preocupados e eles moravam lá. Eles sabiam que ninguém ia sair para salvá-los e não existe nada como busca e resgate ou algo do tipo. O comportamento deles passou de ser meio jovial, sabe, se divertindo, rindo, brincando, para apenas um olhar vazio e uma preocupação desoladora. Os caçadores sobreviveram a uma noite amargamente fria. Dia 2. Mas o amanhecer não traz alívio no clima. E quando Clay sai do caminhão, ele leva um choque. Durante a noite, o caminhão foi engolido por um manto branco. Clay agora já não pode distinguir a terra do céu. Não havia nada para ver, era apenas uma paisagem sólida de neve. Estávamos neste vasto vale. Ninguém sabia onde estávamos. Foi uma sensação angustiante. Para piorar a situação, os guias locais começam a recorrer aos ocidentais em busca de sugestões sobre o que fazer a seguir. Se você tira a rotina normal deles, eles não têm a menor ideia do que fazer. E eu acho que essa foi a parte mais assustadora. Foi aí que decidimos, olha, eles não vão nos tirar daqui. Vamos ter que fazer algo diferente. Parecia que, cada vez mais, eles olhavam para mim para saber o que fazer. Eu estava em um país estrangeiro e realmente não sabia o que fazer. Clay sabe que estão presos e em um grande problema. Usando seu telefone via satélite, ele faz uma chamada de emergência para o homem com quem marcaram a viagem de caça. Ele estava na... Beber álcool pode distorcer os sentidos deles, mas também dilata os vasos sanguíneos, fazendo com que o corpo perca calor ainda mais rápido. Havia muitas pessoas. Elas agiam como se não tivéssemos chance e começaram a beber a vodka. Conforme a noite avança, o fogo começa a apagar. Em pânico, os guias locais procuram qualquer coisa para manter o fogo aceso. Vejo eles começarem a queimar suas roupas, jogando jaquetas, sapatos e outras coisas. Foi loucura. Eles simplesmente não conseguiam lidar com isso. Não tentaram preservar nada para depois. Pensei, isso vai piorar e bem rápido. Clay decide que deve agir ou arriscar que todos morram na encosta da montanha. Não sou muito bom em ficar sentado sem fazer nada. Eu não espero que ninguém me diga o que fazer. Eu simplesmente vou lá e faço. Mas o próprio Clay está com uma lesão terrível. Peguei um pouco de neve e limpei meu olho o melhor que pude. Depois peguei um pouco da fita adesiva que eu tinha e tampei meu olho. Ele agora percebe que não tem outra escolha. Meio cego, ele sabe que precisa deixar os destroços e buscar ajuda. Isso não era nada bom. Se eu não saísse de lá, definitivamente outras pessoas morreriam. Poderia demorar 2 ou 3 dias até que alguém aparecesse. Não queria correr esse risco. Acho que estamos aqui. Spook e Danny estão muito feridos para ir com Clay. Ela não vai sobreviver. O marido estava extremamente preocupado com sua esposa. Vou levar um desses caras comigo. Havia um laço muito forte entre eles.
pude ver isso quando me aproximei. Então pensei, sabe, se esperarmos 2 ou 3 dias aqui, ela definitivamente não vai sobreviver. E eu disse para ele, amanhã cedo nós dois vamos ter que sair daqui andando. Ele realmente não queria perdê-la. Ele estava desmoronando. Foi aí que decidimos. Na manhã seguinte estaríamos de partida. Dia 4. Sair para esse deserto de neve coloca a vida de Clay em risco. E há poucas chances de encontrar ajuda. Mas ficar parado pode significar que todos morram no frio. Havia um monte de gente dizendo, por favor, não vá. Eu já não estava mais a fim de discutir isso com ninguém. Pensei nas opções e concluí que se eu não fosse, mais algumas pessoas não iriam sobreviver. Clay decidiu sair em busca de resgate. O marido da mulher, gravemente ferida, se oferece para ir com ele. Ele pegou minha arma, alguns cartuchos e depois saíram. Eu estava meio nervoso, porque aquela neve tinha aproximadamente 1 metro de profundidade e é difícil andar nesse tipo de condição. É realmente muito difícil. Eles vão para o norte, na esperança de encontrar uma estrada local e a remota chance de civilização. Esse seria um dia longo e cansativo, e eu não estava muito otimista para onde eu estava indo. Mas justamente quando eles acham que sua situação não pode piorar, eles são atingidos por uma nevasca poderosa. Começou a nevar novamente. Foi uma nevasca completa. E quando você está em um branco completo como esse, nesse tipo de paisagem e com a neve naquela profundidade, você chega a um ponto em que não consegue ver nada. Você não consegue distinguir outra cor a não ser que você literalmente segure a mão na frente do rosto. Eu caminhava e caminhava, depois parava, pegava a bússola no meu bolso e descobria que estava indo em uma direção completamente oposta do que eu pensava. Pensava que estava andando em linha reta. Com apenas um olho, Clay é cegado pela forte nevasca que enfrenta. Havia muita tensão no meu olho e eu não tinha nenhuma percepção de profundidade. Eu não podia ver pedras, árvores, grama ou qualquer coisa. Tudo o que eu via era branco. Não sabia se estava subindo ou se estava descendo. Era apenas um passo atrás do outro. Eu me concentrava na minha família. Pensava neles e apenas continuava andando. Enquanto isso, Danny e Spook só podem esperar e torcer para que Clay consiga sobreviver. Ver um cenário de morte ao seu redor, ver pessoas que você acha que podem morrer nas próximas horas, faz você refletir sobre muitas coisas. E na possibilidade de que você possa ser uma dessas pessoas. Eu pensei que não veria meus filhos crescendo e perderia todas as outras coisas, sabe, que se aproveita como pai. Viagens de pesca, caçadas, jogos de bola, peças de teatro. Sabe, apenas ver eles crescerem. Eu amo minha esposa profundamente e os pensamentos de não ver ela de novo passavam pela minha mente. Foram os piores sentimentos e os piores momentos que já passei. Clay e o guia estão lutando contra a neve há 10 horas. Minhas pernas não tinham mais energia. Cada vez que eu dava um passo, eu dava um suspiro profundo.
Era como levantar um pedaço de chumbo. Eles estão totalmente exaustos. Estava próximo do anoitecer. E também do topo da colina. De repente, ele vê o sinal de vida que estava esperando. Eu olho para frente e consigo ver um posto militar. E também podia ouvir motos de neve. É uma chance de resgate. Mas os pilotos das motos de neve não conseguem ver Clay e o guia. Ele precisa encontrar uma maneira de chamar a atenção deles. Não parecia ter chamado a atenção de ninguém. Mas Clay percebe que um dos pilotos parou. Ele foi para trás da sua moto de neve. E eu disparei um tiro atrás dele. Eu vi com meus binóculos que ele levantou a cabeça. Disparei um segundo tiro. E todos se viraram e olharam para ele. Eles tinham me visto, então todos subiram nas motos e vieram rápido na minha direção. Inacreditavelmente, eram as mesmas motos de neve do exército americano que Clay, Danny e Spook haviam recusado apenas 36 horas antes. E os caras que falavam inglês nas motos de neve naquela hora, e fiquei bastante feliz em ver eles. Depois de 3 dias nas montanhas, o suplício deles finalmente acabou. Ouvir aquela moto de neve se aproximando cada vez mais foi uma sensação maravilhosa. Foi uma sensação incrível. Uma das maiores sensações que já tive. Imagens reais do resgate. Os caçadores são levados de avião para Hong Kong, onde recebem tratamento médico. O olho de Clay é tratado e sua visão é salva. Se ainda caço como antes. Sim, provavelmente com mais respeito pela natureza e com um grande sorriso no rosto, por ainda estar aqui para fazer isso. Eu tinha um grande amor pela vida antes do acidente e mantenho o mesmo amor pela vida depois. Sou um homem muito abençoado. Não por apenas sair de um acidente de helicóptero, mas de ter pessoas maravilhosas me esperando em casa. Chegar ao local de pesca significa se afastar mais 80 quilômetros da civilização. Bem mais dentro do Outback. Uma imensa extensão de deserto, cobrindo mais de 260 mil quilômetros quadrados, perigoso e inóspito, em um dos lugares mais quentes da Terra. O Outback australiano é um lugar implacável, muito severo. O calor, aproximadamente 45 graus. Calor infernal, só isso. Mas Matthew está confiante de que conhece bem a área e veio bem preparado. Tinha cerca de 20 litros de água, pneus de reposição, comida, barraca e tudo mais. Acho que peguei praticamente tudo o que precisava. Matthew e Shannon dirigem por mais de 2 horas, cada vez mais dentro do deserto. Mas não há sinal do açude. A gente estava seguindo uma trilha no mato. Não estava bem definido no chão nem nada. Era basicamente 2 marcas de pneu passando pelo mato. Seu 4x4 é um veículo resistente. Mas ele está dirigindo em terrenos cada vez mais acidentados. Droga. Você fica aqui.
aconteceu? De boa. Nada demais. Matthew foi bem preparado. E tem 3 pneus extras a bordo. Eu não estava de bom humor para trocar pneu naquela hora. Eu estava suando, ensopado até os ossos. Nossa. Já era. Vamos nessa? Legal. Vamos lá. Com o pneu trocado e mais 2 steps na traseira, Matthew confia que pode achar o local de pesca. Mas o deserto está repleto de pedregulhos e pedras pontiagudas. Droga. Tá brincando. O que foi? Nada não. Eu só tinha percorrido alguns quilômetros e troquei outro pneu. Agora é o meio da tarde. A hora mais quente do dia. Com temperaturas chegando a 46 graus Celsius. Matthew começa a ter dúvidas sobre sua busca pela piscina natural. Eu só ficava me perguntando se tudo aquilo valia a pena, basicamente. Mas ainda determinado a cumprir a promessa que fez a Shannon, Matthew decide continuar avançando. Tá tudo bem. Vamos lá. Pelas minhas contas, a gente estava na metade do caminho de onde viemos até onde estávamos indo. E qual é o sentido de dar meia volta? Devíamos continuar? No fim da tarde, a 100 quilômetros no deserto adentro, Matthew teme estar se perdendo. É por aqui em algum lugar. Eu perdi o caminho. Tinha perdido a trilha. Eu estava um pouco preocupado por não ter chegado aonde estava indo. Eu tinha notado que papai estava preocupado. Eu sabia que estava rolando algo sério. Com apenas um pneu extra sobrando, Matthew abandona sua missão de pescar. E decide que é hora de levar Shannon para casa. Tinha mais um step, mas do jeito que estava gastando pneu, achei que não ia dar conta. Vai. Vai ficar tudo bem? Claro que vai. Que saco. Droga! Tá de brincadeira. Eu estava bem irritado com a ideia de ter que trocar outro pneu, e naquele calor escaldante. Matthew sabe que o 4x4 é o único jeito de sair dali. Só que sem mais steps, outro furo pode ser fatal. Com centenas de quilômetros de deserto escaldante por toda parte, não tem como eles saírem daqui vivos. Você tá bem? Sim. Boa. Vamos nessa. Estamos perdidos? A Shannon perguntou se a gente estava perdido e eu disse que achava que sim. Eu estava.
fingindo estar calmo. Matthew segue em frente, esperando encontrar uma trilha que os leve à segurança. Justo quando ele pensa que está fazendo progresso, o 4x4 para repentinamente. Tá de sacanagem. Que foi? E essa não. Comecei a coçar minha cabeça pensando, o que houve? Por que eu? Por que tanta má sorte? Sai do carro. Não vamos a lugar nenhum. A gente estava fora da trilha e sem peça de reposição. Eu devia levar a Shannon de volta naquela noite, mas não ia dar. Quando a escuridão cai, Matthew e Shannon não têm escolha a não ser acampar durante a noite. Se fosse só eu, tudo bem, mas eu tinha Shannon comigo. Eu estava preocupado com ela. Ela é sempre minha preocupação quando está comigo. E no interior remoto, ele não consegue ligar para sua ex-esposa. Se eu conseguisse ligar para casa, eu ligaria. Mas não tinha sinal, absolutamente sinal nenhum. Naquele momento eu estava pensando, putz, tomei a decisão errada ao não dar meia volta. Tá tudo bem. Vamos lá. Eu me xingava de maior idiota do mundo. Dia 3. Amanhã traz consigo uma nova esperança. O frio da noite endureceu o solo o suficiente para Matthew sair com o 4x4. Conseguimos. Boa. Legal. A gente estava se sentindo muito bem. Foi ótimo sair. Sem preocupação. Estava muito feliz por estar no caminho certo de novo. Estamos indo pra casa. É! Mas eles mal saem do lugar e acontece outro desastre. Droga. Fica aí. Tá. Outro furo. Eu estava irritado. Cara, eu estava bem irritado. Sem steps. Naquela hora, a gente estava ferrado. Mesmo. O que foi? Tá tudo bem. Tive uma ideia. Matthew sabe que dirigir com apenas um pneu furado na traseira colocará uma grande pressão no eixo do carro. Então, ele faz o necessário para mantê-lo em movimento. Ele esvazia um dos pneus bons ainda cheios. Ele também tenta esconder de Shannon a seriedade da situação. Tá tudo bem? Isso acontece. De boa. Fiquei com 2 pneus firmes na frente e 2 pneus murchos atrás. Beleza. Vamos, entra. Vão bem devagar, a apenas 8 km por hora. Completamente perdidos no vasto deserto em chamas.
Eu estava com a tração nas 4 rodas, só empurrando. Alinhei o volante e segui em frente. Vai dar certo. Mas dirigir o carro com 2 pneus furados, nesse calor escaldante, está sobrecarregando muito o motor. Estava com tração nas 4. E isso aumenta a rotação do motor. Eu estava tão concentrado no que estava fazendo que não prestei atenção na temperatura do radiador e ele ferveu. Matthew agora enfrenta um grande dilema. O carro deles é o único meio de escapar, mas não vai seguir adiante sem água. Tínhamos que colocar um pouco de água, senão o motor ia superaquecer. Mas ele tem apenas 20 litros restantes. E no calor intenso do interior, a água é a chave para a sobrevivência. É um risco enorme, mas Matthew está determinado a tirar Shannon do deserto e voltar para casa em segurança. Coloquei 10 litros no radiador e guardei o resto para a gente beber. Bora. Matthew continua lutando. Mas a pressão sobre o motor é enorme. E logo ele precisa de ainda mais da sua escassa reserva de água. O carro parecia estar superaquecendo o tempo todo e o meu pai não demonstrava. Não demonstrava que era um grande problema. No fundo, sei que ele estava bem assustado, mas ele não deixou transparecer. Ao meio-dia, a temperatura do deserto atinge 46 graus. Não sei se foi uma falha elétrica ou se foi capim seco encostando por baixo no escapamento quente. Mas vi uma fumaça saindo debaixo do carro. Sai do carro agora! Corre! Ele tem apenas alguns segundos para pegar tudo o que puder. Fique para trás! Antes que o carro exploda em chamas. Tudo bem. Tá tudo bem. Tudo bem. Eles não podem fazer nada além de observarem o carro queimar. Seu único meio de escapar foi destruído. Nós sentamos e vimos o carro queimar. Abracei ela e estava tentando tranquilizá-la de que ficaríamos bem. Ela estava com medo. O helicóptero meio que veio em direção da antena. Filha! Isso é um helicóptero! Estamos aqui! Socorro! Aqui! O helicóptero de busca passa voando praticamente acima deles. Aqui! Socorro! Mas na vasta extensão do deserto, eles são muito pequenos para serem vistos. Eu fiquei muito devastado. Nossa. Sabe? Péssimo. Totalmente destruído. Não acreditava que não tinham nos visto. Na esperança de que o helicóptero volte, Matthew decide enviar um sinal de fumaça. Eu estava pensando, e se eu causar um incêndio? Com certeza ia chamar a atenção. No árido Outback, o mato do deserto é como uma caixa de pólvora.
O fogo pegou muito mais rápido do que eu imaginava. Inevitavelmente, o vento muda de direção. E a fumaça toma conta do céu. Vem aqui. Fica aqui. Envolvi meu braço em torno dela e puxei a cabeça para o meu peito porque a fumaça era muito densa e sufocante. O fogo apaga. Mas a fumaça os força a beber o que resta de seu precioso suprimento de água. Também queimou todos os seus bens restantes. Eles agora estão completamente expostos aos estragos do Outback australiano. Dia 7. Já se passaram 12 horas desde que a água acabou. A falta de água pode matar um adulto em poucos dias. Mas Shannon é só uma criança pequena. Parecia que a gente não ia sobreviver. Nada do que eu estava tentando fazer para nos salvar, resgatar ou atrair atenção estava funcionando. Nada. Cuidado. Toma aqui! Eu disse a Shannon, se não formos encontrados hoje, duvido muito que a gente consiga sobreviver amanhã. Eu duvido muito. Tudo que eu queria era ir para casa. E ouvir meu pai dizendo que isso poderia não acontecer e que eu talvez não fosse capaz de fazer isso. Isso me deixou muito abalada. Boa, garota. Eu me senti um inútil. É uma grande decepção quando sente que não consegue prover o que sua filha precisa. Matthew decide que a única esperança deles de serem vistos é seguir na direção de onde o helicóptero veio. Eu pensei em seguir na direção do campo aberto, porque é onde teríamos mais chances das pessoas nos verem. Mas caminhar sob o sol escaldante do meio-dia só os desidrata ainda mais. O calor, as moscas, os mosquitos à noite, a poeira. Eu não consegui dormir por 3 dias e 3 noites. Exausto. Não tem outra maneira de dizer isso. Eu estava só o pó. Shannon não aguenta mais. O calor esgotou suas energias e agora ela está muito fraca. Ela mal consegue andar. Eu queria ter energia para poder carregá-la, mas não deu. Eu dava 2 ou 3 passos e já tinha que colocá-la no chão de novo. É uma coisa muito difícil para um pai ou para qualquer pessoa ser capaz de entender que você não consegue pegar sua própria filha e carregar. É difícil entender a falta de capacidade. Simplesmente não ter energia para fazer isso. É muito difícil de entrar na mente, de entender. Bem difícil. Já se passaram 24 horas desde que Shannon bebeu água. Desesperado, Matthew considera uma opção terrível. Dar a ela um gole de seu próprio sangue. Essa ideia surgiu de documentários que eu assistia na televisão. Eu sei que tem uma tribo africana que eles cortam a veia de uma vaca e bebe o sangue dela. Eu peguei a faca e coloquei no meu pulso
e fiz uma força. Mas não deu, percebi que minha faca não estava muito afiada. O que tá fazendo? Nada não. Tudo bem. Acabou não dando em nada, sabe? Matthew queria que este fim de semana com sua preciosa filha fosse especial. Agora ele percebe que sem água ou resgate, ela pode morrer em poucas horas. A gente chorou bastante junto, mesmo sem lágrimas. Teve muito soluço, mas nenhuma lágrima de fato. A gente estava seco demais até para chorar. Mesmo pensando nisso agora, me sinto triste. Acho que vou começar a chorar, na verdade. Sabe, esse tipo de coisa acontece. Não quero isso para Shannon de novo. Na casa dela, a mãe de Shannon está perdendo a esperança de que sua filha seja encontrada viva. Eu olhei para o céu e pensei, se você existe, me dá um sinal. Traga eles de volta para casa. Eu teria prometido tudo e qualquer coisa para tê-la de volta em segurança. Sua situação é desesperadora, mas Matthew não vai desistir, até que ele tenha feito tudo o que pode para salvar Shannon. Eu não conseguia dormir. Eu só pensava uma coisa, tirar a gente dali. Botei fogo num pedaço de lenha e saí para uma área descampada, girando aquilo no ar. Oi! Eu estava tentando chamar a atenção. A atenção de alguém, sei lá, de qualquer pessoa. Oi! Socorro! Eu não sei quem era. Um par de faróis passando ali por perto. Socorro! Nos ajude! Socorro! Ele estava vindo na nossa direção e simplesmente desviou. Aqui! Socorro! O motorista do veículo não o vê, e sua chance de resgate desaparece na noite. Aquela sensação de euforia foi destruída ao ver aqueles faróis sumindo no horizonte. Foi o pior momento da minha vida. Sem a chance de resgate, Matthew está convencido de que ele e Shannon não sobreviverão à noite. Brincamos juntos, rimos juntos, choramos juntos, e agora vamos morrer juntos. Dia 8. Todos os esforços de resgate falharam em encontrar Matthew e Shannon. E eles passaram 2 dias sem água no calor feroz. A desidratação extrema está causando um colapso nos órgãos de Shannon. Ela e o pai estão à beira da morte. Duvido que sobrevivêssemos ao 8º dia. Duvido mesmo. Então, quando já não há mais esperança, eles se deparam com uma trilha. É onde o carro deve ter passado por eles na noite anterior. Eu não ia sair da trilha. Ficamos nela, na esperança do veículo voltar.
ou outro veículo que passasse. Shannon não consegue ir mais longe. A Shannon já não reagia direito. Ela estava muito quieta. Eu falava com ela e ela só fazia que sim ou que não com a cabeça, mas não dizia uma palavra. Foi difícil. Exposta ao sol escaldante do deserto, Matthew precisa proteger sua filha do calor insuportável. Estava escaldante. O calor tinha aumentado muito, estava mais quente do que nos últimos dias. Eu sabia que precisava colocar Shannon na sombra. Então eu cavei um buraco no chão para poder colocar a Shannon nele. E então, cobri. Isso a manteria um pouco mais fresca do que sentada ao ar livre. Mas nessa parte remota do Outback, não há garantia de que eles verão outro carro por dias. Talvez semanas. Matthew sabe que ele pode ter acabado de cavar o túmulo de sua filha. Foi uma coisa extremamente triste. Porque eu levei minha filha para aquele deserto e coloquei a vida dela em perigo. Depois de 8 dias lutando para manter ele e sua filha vivos, Matthew finalmente desiste. Não deu. Fim da linha. Não tem ninguém aqui. Ninguém vai nos ver. A gente realmente ia morrer de sede com uma morte lenta e agonizante. Socorro! Aqui! Lembro do papai correndo de volta e dizendo que tinham encontrado a gente. Filha, olha pra mim. Depois de 8 dias no Outback, a aprovação deles finalmente acabou. Senti um peso gigantesco sair dos meus ombros. Foi incrível. Eu lembro do carro parando e uma garotinha saindo. Eu chorava e chorava com ela nos meus braços. E ela disse, eu sei por que você tá chorando, mãe. É porque você tá feliz em me ver. Claro que eu tava. Imagem real do resgate. Os médicos estimam que quando Shannon foi encontrada, ela tinha apenas algumas horas de vida. Eu diria que foi um milagre. Imagens reais. Apesar de sua aprovação, Matthew e Shannon ainda são próximos e ainda vão acampar juntos. O papai provavelmente leva mais suprimentos agora e não vamos tão longe. Mas isso não muda o fato de que ainda vamos acampar.
Isso resultou num vínculo mais forte. No acampamento seguinte, eu queria seguir essa trilha e ela disse: "Não se atreva, pai. Pode ficar nessa aqui mesmo."